Engasguei comigo mesma. Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? E aí, amores, vamos nos embelezar? Meu rosto já tá higienizado e agora eu vou hidratá-lo. Vou usar esse hidratante aqui da Nutriol. E para ir tirando esse ressecado do lábio, eu vou hidratá-lo também. E agora que o meu rosto já absorveu a hidratação, eu vou misturar a minha base com 2 gotinhas de blindagem. A minha cor dessa base é a 3N. Eu geralmente coloco um pup e meio. A blindagem é muito boa, porque além de aumentar a duração da base, ela dá uma diluída para deixar a base com aparência mais natural. Eu deixo a base mais concentrada onde eu tenho manchinhas para disfarçar, alguma vermelhidão também. E nessa região das olheiras eu quase não aplico base. Depois que o pincel já está mais descarregado é que eu aplico. Aí não esqueça de aplicar também no pescoço para igualar o tom. E olha só essa cobertura. Eu apliquei só com o pincel e não ficou riscado nem marcado. E agora vamos aplicar o corretivo. E eu vou usar esse da Ruby Kisses na cor 25. Vou aplicar pouco produto, porque a base já deu uma ajudada e deu uma boa neutralizada nas olheiras. Então não tem necessidade de passar muito corretivo. Para iluminar eu vou usar esse daqui da Popstar. E vou começar esfumando o tom mais escuro primeiro. E agora sim eu vou fazer a iluminação. Vou passar a esponjinha agora. E para tirar essa carinha de fantasma, eu vou contornar o meu rosto com esse contorninho aqui da Shiglam. O meu é na cor Brown Sugar. E eu gosto de contornar na diagonal e seguindo a linha do cabelo. Eu contorno também aqui abaixo. E o contorno ele serve para deixar o rosto mais afilado, com aparência mais magrinha. E se você já tem essa região do seu rosto muito profundo, é recomendado que você não use contorno, a menos que você goste de ressaltar ainda mais essa profundidade. Eu, como tenho pouca profundidade, eu adiciono com contorno. Nossa, muito bom esse contorno da Shiglam, né? Ele deixa uma aparência natural e ele esfuma muito bem. E para contornar o meu nariz, eu vou fazer 2 risquinhos aqui na lateral. E, gente, o contorno do nariz não pode ficar muito distante um do outro, sabe? Um ladinho muito distante do outro não pode, porque senão vai dar a impressão de que o nariz é mais largo. E como meu nariz ficou muito marcado, eu volto com o pincel do corretivo e vou dando batidinhas. Eu não peguei mais corretivo, é só o restinho do produto que ficou. E agora ficou bem mais natural, do jeito que eu gosto. E antes do blush eu vou iluminar o meu rosto com esse iluminador da Shiglam também. E assim o blush já fica mais iluminado. Vou esfumar com o mesmo pincel que eu esfumei o contorno. E olha que iluminado bonito que ele tem. Belíssimo, né? Nessa região menor, eu prefiro esfumar com um pincel menor. Comecei com o grande, mas vi que ia dar ruim, e aí parei e peguei um menorzinho. Vou remover um pouco aqui, porque ficou muito espalhado. Eu estou amando essa pele. Já está bem corrigida, bem iluminada, contornada. E agora vamos devolver a saúde para ela. Vou usar o blush. Será que isso vai dar certo? Tomara que sim. Vamos começar aqui por aqui. Ah, sim. Nossa, esfuma muito bem. E como ficou esse vermelhão aqui, eu vou passar o pincel de base para esfumar ainda mais e corrigir esse tom. Ah, agora sim, né? Melhorou. Vamos ver. Se continuar muito forte assim, porque depois que a gente esfuma tudo, aí o nariz acaba ficando com a aparência mais suave. Esse vermelho aí do nariz. Eu geralmente não aplico blush direto no nariz. Eu uso o restinho que tá no pincel. Hoje eu fiz diferente, né? Vamos ver o que vai dar disso aqui. Bom, pra mim tá muito marcado. Eu vou pegar o restinho de base aqui, esfumar no dorso da minha mão e começar levemente por aqui. Escondeu demais, então eu vou tirar um pouco mais da base.
Agora sim. E é bom acontecer essas coisas em vídeo porque vocês aprendem a corrigir aí na casa de vocês, né? E se dá tudo perfeitinho, como é que vocês vão aprender quando der alguma coisa errada? E na maquiagem, tudo dá pra consertar. Agora tá mais do jeito que eu gosto. Antes de selar a pele, para ela durar bastante, nós vamos remover aqui o excesso de corretivo. Sempre fica um acúmulo. Vou selar com esse pó da Bruna Tavares. O meu é na cor light. E eu quase nunca uso pó compacto para selar a minha pele. Eu acho que acaba ficando com a textura grossa, por isso eu sempre prefiro pó translúcido. Solto no caso, né? Porque também tem pó compacto translúcido. Gente, tá tendo algum jogo por aí e os vizinhos estão indo à loucura. Desculpem se vazar alguns gritos, tá? Vou selar o pescoço também e vou tirar o excesso de pó. Para contornar as minhas sobrancelhas, eu vou usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Pentei a sobrancelha pra cima e pegue o tom que mais parece com o seu pelo. No meu caso, eu tenho que misturar esses dois tons, porque esse daqui fica claro, esse fica escuro. Aí eu tiro o excesso aqui no dorso da mão e já dá uma misturada. E eu preencho apenas onde tem falha. Olha uma e outra e compara. E depois esfuma, para não ficar nenhuma marcação. Hoje eu vou saber se esse microfone é bom mesmo, viu, gente? Meu Deus. Vou usar esse gelzinho de sobrancelha aqui da Ruby Rose para deixá-las penteadinhas e no lugar. E agora, amores, vamos para os olhos. Eu vou fazer uma marcação aqui, começando aqui, ó, no final da lateral do nariz, final do meu olho, final da sobrancelha. Vou pegar uma fitinha e antes de colar essa fitinha, tire o excesso de cola no dorso da sua mão para não machucar a sua pálpebra. Eu falei pálpebra, mas não é pálpebra, é essa região aqui, gente, que é muito sensível. Confere se tá posicionado direitinho. Para não estragar minha pele, eu vou fazer uma caminha de pó aqui. E, gente, eu tinha planejado fazer primeiro os olhos, mas eu esqueci. E acabei fazendo a pele primeiro. Mas com essa região bem selada, vai dar tudo certo. Voltei, amores, com os olhos quase finalizados. Muito lindo, né? E antes de mais nada, tiro o acúmulo de corretivo da pálpebra com um pincel de esfumar. Eu vou pegar esse tomzinho aqui e vou aplicar no meu côncavo. Essa cor clarinha parece que não faz quase diferença, mas ela ajuda muito no esfumado. Com o mesmo pincel, eu vou pegar esse tom aqui de rosa. Na verdade, não é rosa, é um tom assim bem vibrante, rosa avermelhado talvez. E eu vou aplicar marcando também o côncavo. E aqui rente aos cílios inferiores também. Vou aumentar um pouco mais a pigmentação e eu vou construindo o esfumado com a mão bem leve, fazendo movimentos de bolinha. Agora eu vou pegar esse tom de marrom e vou aplicar rente aos cílios aqui inferiores, bem de leve, e vou construindo a cor aos poucos, como vocês estão vendo. Agora eu estou aplicando essa sombra no côncavo aqui, da metade para o final, para dar mais intensidade. Com o mesmo pincel eu vou na sombra preta, tiro o excesso e faço a mesma coisa que eu fiz com o marrom e vou fazendo o movimento de vai e vem. Só que eu não vou subir aqui o côncavo com ela. Eu vou primeiro fazer como se fosse um delineado aqui para descarregar bem essa cor e fazendo movimentos de bolinha, sem subir muito. E o segredo aqui tá na leveza da mão. Agora sim, eu vou subindo levemente. Vou limpar o pincel aqui. Você pode limpar com um papel também. E vou voltar na primeira cor. Na primeira não, nessa cor aqui avermelhada, rosada. Tira o excesso. E vai aplicando aqui para deixar essa sombra mais escura, mais difusa. Agora eu vou pegar essa sombra cintilante aqui. Ela é muito bonita. Ela tem umas partículas de brilho também. E eu vou aplicar. E olha que lindo. Para fazer o delineado, eu vou usar a sombra líquida preta. Vou tirar o excesso aqui. Comparo com outro para ver se está na mesma... Eu engasguei comigo mesma. Comparo com outro para ver se está na mesma espessura. E como a minha pálpebra é caída, eu tenho que puxar o gatinho diferente. Por cima do caidinho, tá vendo? Agora eu vou tirar a fita para ver se deu certo. Deu um borradinho aqui que eu vou limpar com corretivo. Na hora que eu passei a unha, tava tudo certinho. Fui mexer, estragou. Agora eu vou passar lápis preto na linha d'água, na inferior também.
Agora eu vou esfumar. Vou pegar o mesmo tom, esse tom avermelhado rosado, tiro o excesso e vou usar para selar o lápis. Unindo aqui o final. Agora com o pincel lápis, eu vou pegar esse tom de iluminador e vou iluminar aqui o cantinho para trazer mais luz aqui para o olhar. E abaixo da sobrancelha. Agora capricha na máscara de cílios. Vai fazendo movimentos de zigue-zague para que os pelos entrem bem nas cerdas. Aplica também nos cílios inferiores. Apaguei o tom da minha boca com base. Vou contornar com o lápis marrom. Contornei um pouquinho para fora. E agora eu vou esfumar. Vou dar uma coradinha no centro dos lábios com batom vermelho. Eu apenas peguei o batom, sujei o dedo e dei batidinhas. Vou aplicar um gloss no centro do lábio, que eu gosto bastante desse efeito. Apliquei cílios postiços. E olha só aqui, gente. Deu uma abridinha por causa da fita, perceberam? E vamos consertar esse borradinho aqui também. Com um pouquinho de base e o pincel língua de gato, eu vou pegar a base aqui. É a mesma base do início. Vou tirar o excesso aqui no dorso da mão e vou aplicar com muita leveza. Se o pincel tiver encharcado, vai borrar. Tem que ser com o pincel quase sem produto, sabe? Aí se precisar, pega mais um pouquinho. E agora eu vou passar a esponjinha. E depois de tudo pronto, eu achei que ficou faltando um pouco mais de blush. Vou aplicar. E vou retocar o iluminador também. E para devolver o viço da minha pele, eu vou usar essa bruma aqui da Ruby Rose. Deixa a bruma secar. Enquanto a bruma seca, não faça expressões faciais. E esse foi o resultado da make. Me digam aí se vocês gostaram. Bem de pertinho para vocês verem. Eu amei. E se você gostou, curte, comenta, se inscreve e compartilha esse vídeo.